Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo dessa semana, vamos falar de dois fatores fundamentais que fizeram o Ibovespa e as bolsas mundiais decolarem. Vamos falar de três pontos muito importantes do porquê esse título, que investir não vale o risco e o que a gente tem que fazer para que de fato a relação de risco-retorno fique favorável ao investidor, porque tem muita gente que não pegou essa alta. Antes de falar sobre isso, também vamos passar sobre Ibovespa, dólar e juros aqui no Brasil, e outros fatores para a gente se preparar para a próxima semana que vai começar, e a gente obviamente vai falar de temporada de resultado, calendário econômico. Antes disso, deixa eu dar parabéns aqui para o Sarkis, JM Sarkis, que ganhou o livro na última semana. Mande o seu contato, Sarkis, para o henrico.czz ou também use aqui os canais da Levante para que a gente compartilhe esse livro com você. Se você quiser ganhar o livro essa semana, concorrendo, não esquece de curtir esse vídeo e comentar se a sua expectativa é de alta ou queda nessa semana. Semana passada, a maioria das pessoas acertou que o Fed não subiria juros. Bom, vamos lá, pessoal, começando o nosso vídeo. Então, nessa semana, queria falar um pouquinho aqui sobre Ibovespa, como muitos aí acompanharam na emenda do feriado. Ibovespa, despontou. Quarta-feira de alta, quinta-feira de alta forte e volta para os 118 mil pontos, aquela consolidação. Então, o que a gente falou na última semana, fica a dica aqui para que você assista o vídeo ainda da última semana, muito importante para entender não só sobre análise técnica, sobre esse conceito de bipolaridade, onde o 117 mil, resistência atual, antigo suporte, vira, como algo extremamente importante e fundamental para a gente entender os repiques de preço que aconteceram no Ibovespa, mas para você entender alguns dos fatores que a gente vai falar aqui. Antes de chegar lá, dólar futuro, obviamente se desvalorizando frente ao real, a expectativa do que o Fed não subirá juros, ou que eventualmente até possa cortar juros, fez com que a moeda americana se desvalorizasse frente ao real, no globo de forma geral, mas frente ao real também. E os juros futuros aqui, com o corte do Copom, também mais um dia de queda, mais uma semana de queda, depois de testar o 11,24, ponto importante de resistência ali também no juro futuro. Então, como todo mundo já sabe, Copom veio ali com um corte de juros, Selic foi para 12,25, mais importante que isso, cravou um corte de igual intensidade para a próxima reunião, ou seja, mais meio ponto na reunião de dezembro. Selic tende a terminar o ano em 11,75, tudo mais constante. Mas por que então, se tivemos tanto o Fed lá fora, quanto o Copom aqui dentro cortando juros, porque o título desse vídeo é investir não vale a pena. E meu ponto, pessoal, se você observar o Ibovespa, e eu vou voltar aqui a colocar o gráfico na tela, você não precisa ser um especialista em análise técnica, o corte de juros do Copom, ele está no radar dos investidores, no radar dos analistas, está sabido por todo o mercado, todo o noticiário, desde aqui, desde os 122 mil pontos. Quando eu falo investir não vale a pena, essa é da maneira mais tradicional ou mais simplificada possível. Se o corte já está precificado aqui, o mercado não descobriu hoje que a Selic acabaria o ano em 11,75, você muito provavelmente se posicionou aqui, se você é um investidor iniciante, e aí você teve, antes de ver esses 2 dias de alta, e talvez não estar no lucro ainda, você viu a bolsa sair dos 122 e até os 111 mil pontos, e provavelmente estopou as posições aqui. Então, esse é um dos fatores importantes ali, do porquê o investir não vale a pena para a maioria, porque eles acabam entrando de forma atrasada no mercado, entram quando tudo já está precificado. E eu falei no vídeo da semana passada sobre a importância do consenso de mercado, das expectativas se alinharem com aquilo que os bancos centrais estão fazendo. Então, um gráfico extremamente importante, vou deixar o link do vídeo da semana passada aqui, onde era um cenário totalmente caótico, mas tinham fatores que apontavam para essa alta, sem mesmo eu saber se o Banco Central de fato cortaria juros, ou se o mercado reagiria de uma forma positiva aos discursos que daí vieram. Então, lá colocamos um fato muito importante do porquê investir vale a pena se você souber, obviamente,
o que está fazendo, né? Não adianta você comprar Vale descontada se ela está chegando no seu preço de entrada hoje a R$70, R$71, por exemplo, né? Então, quando a gente olha para análise técnica, fundamentalista, macroeconômica, que a gente aborda aqui, mais importante do que isso é a estratégia, né, de como você fazer isso. O segundo ponto, acho que dedicação e resiliência. O investidor, especialmente de Bovespa, ele tem que estar muito atento a essas variações, né? Isso aqui não é nada normal, né? Não, nada justifica o Ibovespa ter iniciado a semana, né, ou terminado outubro, naquele mês terrível, né, com a cerejinha do bolo que o Lula acabou sendo mais ainda irresponsável fiscalmente, e 3 dias depois o mercado sobe 6 mil pontos. Então, resiliência também é um fator fundamental ali, dedicação e resiliência do investidor local especialmente, né? Então, e estratégia, esses 3 pontos, né? Expectativa do mercado e consenso com o realizado. Dedicação e resiliência e estratégia são os fatores que vão fazer com que você, obviamente, tenha aí sucesso nos investimentos. Quando a gente está falando ainda da última semana, separei alguns gráficos interessantes aqui para a gente dividir antes de falar da agenda. Fed, já falei, Banco Central também. O segundo fator foi a taxa de desemprego, né? Então, mais uma coisa que é um contrassenso, né? A gente tem desemprego aumentando, então aqui está o gráfico da taxa de desemprego nos Estados Unidos, né? Desde dezembro de 22 até agora, o dado, e a gente viu esse desemprego aumentando. Isso é bom para os mercados, né? Por incrível que pareça, o mundo está tão maluco que, no final das contas, o desemprego vai fazer com que a inflação controle e a expectativa de juros, né, que fez com que a bolsa subisse pelo mundo. E aqui está o gráfico do S&P para a gente ver, né, aquela correção, cenário caótico, repique de alta, ainda 4.358 pontos. Com o Nasdaq, né, não foi diferente, mas aqui eu quero fazer um alerta diferente do que eu fiz da semana passada, né? Você vai continuar falando que investir não vale a pena se você sempre comprar topo, né? Não estou falando que as bolsas vão cair nessa semana, mas comprar S&P nesse nível de preço, comprar Nasdaq nesse nível de preço e Ibovespa 118 mil pontos, a relação de risco-retorno é extremamente difícil e oposta àquela semana que passou, né, do vídeo que a gente fez, na correlação onde eu usei ali o Eurostock 600 como referência. Nasdaq testa uma resistência, né? Acho que do ano talvez tenha sido a semana onde a gente mais realizou operações ali positivas e finalizamos algumas delas, tá? Então fica atento, assiste o vídeo da semana passada, estou repetindo isso porque é bem importante também, vai complementar a análise dessa semana com certeza, né? Eu acho que a agenda econômica do ano se deu nesta quarta-feira e nessa sexta-feira que passou, tá? E aqui a gente está falando do quê? Da volta da normalidade de fato, né? Pelo menos a expectativa da normalidade entre as curvas de juros de 2 com 10 anos, né? Aqui a gente está vendo uma relação inversa, que é os juros de 2 anos pagando mais do que os juros de 10 anos, né? Ao longo de todo período, né, que essa economia, né, tem tentado se ajustar de alguma forma, e esse spread, essa diferença tem diminuído, né? Então isso caminha para uma relação normal agora, né? A partir de agora a gente pode talvez observar essa normalização de juros. Então foram esses fatores que fizeram a semana, né, do Ibovespa e das bolsas mundiais recuperarem preços. Isso não quer dizer que é céu de brigadeiro, que é para sair comprando a 118 e o rally de fim de ano começou. Muita cautela e lembra desses 3 pontos que a gente falou para a gente ter sucesso, tá? No investimento, seja ele renda fixa ou renda variável, né? O consenso ali de bolsa é só longo prazo, né? Qual que é o longo prazo? Tenha isso muito claro, se é de fato longo prazo, né? Se a gente voltar para 131 mil pontos, né? Talvez 2021 começa a chegar ali no longo prazo, né? A gente ainda está muito distante, né? A gente está a 13 mil pontos dos 131 mil pontos, passaram-se alguns anos, né? Então, cair nesses consensos de bolsa longo prazo, né? Ou só invisto em renda fixa, porque a renda fixa paga bem, né? Especialmente no Brasil, olha bem
o risco, retorno e os juros, né? Olha o que caiu só nessa semana. Olha a consolidação, né, que a gente viu no primeiro gráfico, né, que a gente abordou aqui, o terceiro gráfico, né, depois do dólar, Ibovespa, dólar e juros, né? Olha a volatilidade e a consolidação. Será que é isso mesmo, né? Então, não entra essa semana pensando desta forma. As coisas têm mudado e têm mudado muito rápido, e eu acho que, eu espero pelo menos que esses vídeos aqui possam ajudar a gente a analisar essas mudanças. Como de costume, né? Nossa agenda semanal aqui, quem quiser tirar um print, fica à vontade. Acho que vamos falar, sim, né, de variação de folha de pagamento não agrícola lá nos Estados Unidos, de novos pedidos de auxílio-desemprego dia 9 também, né, acho que são importantes, taxa de desemprego e PMIs, né, mas sem dúvida a agenda nem se compara com a importância que foi, né, daquele print que a gente reforçou na última semana. Agora, quando a gente está falando de temporada de resultado, aqui cabe sim um print, talvez até vou sair da tela um pouquinho para que vocês tirem o print ali. A gente está falando desse primeiro print aqui e depois desse segundo print aqui. São 47 companhias, né? Na verdade, você vai precisar tirar até aqui, depois outro print aqui e mais um print aqui. Você tem todos os resultados. Com certeza isso vai fazer preço, né, no Ibovespa, sem dúvida, vale olhar. Eu não estou jogando fora ali, né, que não vale você comprar ações descontadas, investir a longo prazo. Veja o caso da Ambev, né, tínhamos posição, veja o caso aí de outras, né, Itaú, enfim, algumas operações que os assinantes acabaram realizando essa semana. Então, acho que é fundamental, vamos estar olhando aqui sobre resultados, sem dúvida alguma, para tentar se posicionar, né? Então, olha só que curioso, né? Desde que a gente iniciou essa série, a gente cravou que a alta do Ibovespa não viria pela alocação em petróleo. Você tem um mês onde o Ibov sobe 4%, a Petro está subindo 2%, né? A Petro caiu 6% recentemente. Então, ter esse tipo de análise, né, vai fazer com que investir de fato vale o risco-retorno, né, desde que você entenda os pontos de entrada, entenda seu risco, entenda a importância da diversificação, mas na prática, né, o que é essa diversificação? E aí cabe estratégia, tá bom? Então, não esquece de curtir, verifica se o sininho está ativado para você, assim que a gente soltar um conteúdo você vai ser informado, e se você quiser concorrer ao livro dessa semana, O Investidor Inteligente, não esquece de me deixar nos comentários se você acha que Bolsa no Brasil continua subindo, cai ou vai ficar de lado nos 118 mil pontos, que novembro começou com tudo. Espero que essa série esteja ajudando ali nos seus investimentos. Um forte abraço e até a próxima semana.